aqui para todo mundo que está nos acompanhando. A Nicole mandou bom dia para mim. O Sérgio Guimarães também mandou. O Sérgio está falando com a gente de Salvador, na Bahia. Olha só, fala você também de onde você está falando com a gente. O Lucas Pedrosa, eu sei que é de Goiás, né, Lucas? E o Halider, hein, que participa todos os dias. De onde você está falando com a gente, Halider? E eu vou destacar, porque elogios são sempre bem-vindos, que o Sérgio falou que eu sou a apresentadora mais elegante do Brasil. É isso, pessoal. Comecei a minha sexta-feira muito bem. Ó, o Matheus também tá me elogiando. Agora a biscoiteira vai ficar muito feliz dessa sexta-feira, recebendo um montão de elogio. Bom, vamos lá, hein, pessoal. A gente já leu uma parte da informação. A informação mesmo dessa sexta-feira sobre o Lulinha é que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ele é o relator da farra do INSS lá no Supremo Tribunal Federal, ele autorizou a Polícia Federal a abrir um inquérito sobre o Lulinha. Principalmente ali no ponto em que o Lulinha pode ter aberto caminhos para pessoas como a Roberta Luxinger, como o careca do INSS, para atuarem dentro do Ministério da Saúde. A partir ali daquela empresa de canabidiol e para também fazer outros tipos de negócios. A gente já tem o Tássio Lohan, produção? Só o Bruno. Então vamos direto com o Bruno Soller. Bruno, nosso cientista político de hoje, está sempre com a Andresa Matais às quartas-feiras, no Panorama Metrópolis. É sempre um prazer te ter aqui, Bruno. Bom dia. Bom dia, Natália. O prazer é meu estar aí com vocês no Acorda Metrópolis. Ô, Bruno, essa história é longa, né? Mas agora ela chega exatamente à polícia. O careca do INSS está preso, a farra do INSS já vem correndo dentro da polícia, da justiça e tudo mais. Já teve CPI do INSS e tudo mais. Mas a questão do Lulinha não tinha sido investigada ainda. O Metrópolis tem se empenhado a trazer um montão de apuração sobre essa circulação do Lulinha, ou a amizade do Lulinha com o careca do INSS. E agora o que a gente vê é o registro de uma investigação. O ministro André Mendonça, que é o relator da farra do INSS, pedindo aí, portanto, a abertura desse inquérito para investigar. Acho que, para além disso tudo, o que muita gente quer saber é o fundo dessa história toda, que são as eleições de 2026, né? Não tem nada que coloque o presidente Lula dentro desse caso, é o filho dele, que também está sendo investigado agora, não é condenado, tudo mais, mas imagino que o fundo dessa história toda e da preocupação, inclusive do Lula, é justamente com as eleições de 2026, né? Não tenha dúvida, né, Natália? Agora, se a gente for relembrar, há 20 anos, lá em 2006, o Lula deu uma declaração que parece que ele estava correto até na declaração dele. Ele chamou o Lulinha do Ronaldinho dos negócios, né? E naquele momento era para falar sobre a Game Corp, que era uma empresa que o Lulinha tinha montado ali, que trabalhava na área de telecomunicações, recebeu aportes, foi um grande escândalo à época, né? Passados 20 anos, o Lulinha segue, e agora numa outra área, na área da saúde. Portanto, como um bom Ronaldinho mesmo, parece que ele está sempre embrenhado aí em grandes contratos públicos, né? Mas o fato, Natália, quando a gente olha para o cenário eleitoral e esse tema corrupção, me parece que quando se olha para o eleitor lulista, e daí vamos fazer um corte de quem é esse eleitor lulista, né? Você tem um eleitor ideológico, que é aquele que vai fazer defesas mostrando que não tem absolutamente nada a ver, que o presidente Lula é sempre o injustiçado do sistema, e etc. E esse é um público que tem, mas que ele é muito diminuto. E você tem um outro grande público, que é o público das camadas mais baixas da população, que votam no Lula desde 2006, quando ele tentou a reeleição à presidência e foi bem sucedido, sempre com uma ideia de que o Lula foi o presidente que conseguiu prover para essas camadas da sociedade melhores condições de vida, né? Então, com os programas sociais e etc. E isso acabou se sobressaindo ou passando por cima das diversas denúncias de corrupção que envolveram o núcleo do presidente Lula. Vamos lembrar que lá em 2005 houve o Mensalão, que foi o primeiro grande escândalo que envolvia o presidente. Depois disso teve Petrolão, teve o caso Game Corp,
que envolveu o Lulinha, tiveram diversas outras denúncias de corrupção que, inclusive, culminaram depois numa operação Lava Jato que foi responsável pela prisão do ex-presidente Lula. Mas, mesmo assim, esse eleitorado das camadas mais baixas da população não se desgarraram do presidente porque enxergavam nele, pelo menos, vamos dizer assim, uma terra firme, algo que eles pudessem contar como uma certa melhora na sua condição de vida. O problema todo é que, agora, nessa última eleição, boa parte desse eleitorado votou no Lula na expectativa de que essa vida fosse voltar. E passados 4 anos desse mandato, essa vida não voltou. As pessoas continuam com dificuldade. As entregas do governo Lula foram diminutas, perto daquilo que já tinha sido feito lá atrás. A sorte do Lula, nesse caso todo, é que a oposição imediata, que está na cabeça do eleitorado, é alguém que também não resolveu o problema, que é o bolsonarismo, que ficou 4 anos no poder, teve o experimento de ficar 4 anos no poder. E daí você faz um comparativo. O que é um pouco melhor para mim? Nesse sentido, esse eleitor ainda segue com o Lula, mesmo com, vamos dizer assim, com um voto de desconfiança. E quando vem casos de corrupção nesse ambiente, só eleva um único sentimento do brasileiro, que é o do cansaço. Eu nunca vi uma eleição, talvez mais até do que 2018, que tinha sido um momento em que a gente estava vivendo também um hipercansaço, mas que se tinha ali, na figura do Jair Bolsonaro, pelo menos alguma expectativa de alguma coisa. Eu nunca vi uma eleição que a gente tivesse tão desgostoso com o cenário político brasileiro. A gente faz pesquisa qualitativa no Brasil e é incrível, Natália. O sentimento do brasileiro, um sentimento de desconexão com o processo. O brasileiro não está querendo nem discutir, porque o sentimento é de cansaço absoluto. Ô Bruno, eu acho que o cansaço também piorou muito com a questão do Daniel Worcaro ali, né? Com o ministro do STF, tendo relação, aí depois esses parlamentares todos. E aí eu acho que a gente consegue, inclusive, ligar o outro lado aí desses que são os candidatos principais, de acordo com as pesquisas, Lula e Flávio, porque em relação ao Lula tem essa questão do Lulinha, que quando os eleitores discutem corrupção e tudo mais, falam do episódio do Lulinha, mas é isso, não tem ainda nenhum tipo de ligação de Lulinha com o Lula nesse caso. Do outro lado, é o Flávio Bolsonaro que tem ligação com Daniel Worcaro, mas ele não está sendo investigado. Tudo que a gente sabe é por apuração jornalística, aqui também do Metrópolis, mas por causa ainda lá da revelação do Intercept, dos áudios ali que revelaram a amizade e uma relação de negócios do Flávio Bolsonaro com o Daniel Worcaro. Tem ali já até uma investigação sobre Dark Horse, sobre o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a questão com o Flávio Bolsonaro não é de investigação, ao mesmo tempo que é o próprio candidato, né, Bruno? E que acho que é isso, continua reforçando a crise institucional e esse talvez desprezo até do eleitorado brasileiro em relação à política brasileira, né, aos políticos. Porque a gente está falando, é uma coisa, né? Se a gente parar para pensar, analisar, nós estamos falando de 2 presidentes da República, Lula e Jair Bolsonaro, que é quem de fato está na cabeça do eleitor, mas os problemas nos seus entornos, né? São os filhos agora, tanto de um quanto do outro, envolvidos em casos. E, evidentemente, né, Natália, que o eleitor, ele entende que intrinsecamente, por mais que você não tenha conexões jurídicas, uma prova definitiva de que isso envolve Lula ou que isso envolve o Jair Bolsonaro, mas é o filho, né? É a família, né? Então, assim, para o eleitor, a hora que ele olha, ele fala, pô, é tudo um grande problema, né? Não é só de um lado ou do outro lado. E daí tá essa sensação de que nós estamos num país raptado pela corrupção, né? Há muito tempo. Então, o eleitor, e quando ele percebe tudo isso e a
vida dele não melhora, e a gente está numa estagnação do ponto de vista econômico, que vem, Natália, não é de agora, não é do presidente Lula, só são 10 anos, né? Desde o final do governo Dilma, o brasileiro teve 4 presidentes da República, teve Dilma, teve Temer, teve Jair Bolsonaro e agora o Lula, e a vida não progrediu. O brasileiro segue com os mesmos problemas. É você ir num supermercado que você vê a dificuldade que é hoje fazer uma compra de mercado, é o custo da energia, é o custo dos aluguéis nas grandes cidades. Toda essa concepção de uma vida difícil, e quando você olha para as castas do poder, né, para os palácios, e você vê os filhos dos presidentes discutindo milhões como se fossem tostões, dá uma sensação de indignação nessa população, mas mais do que isso, há uma sensação de cansaço, de que você pode escolher o lado que for, que essas coisas não mudam. E eu acho que essa é a pior sensação que pode se ter. E a gente está vivendo isso muito fortemente nesse processo eleitoral. E aí, nesse ambiente, é que os outsiders geralmente ganham, talvez não eleições, mas votos, né? E tiram desses candidatos que estão ali mais em cima das pesquisas, como é o caso do Renan Santos, do Missão. Quem tem se apresentado, Natália, nessa eleição de agora, de 2026, como essa alternativa meio contra tudo e contra todos, tem sido o Renan Santos, mas que ainda é um absoluto desconhecido do grande público brasileiro, né? Ele tem essa dificuldade ainda de se comunicar, mas o que a gente tem visto é que o pouco que ele tem conseguido chegar ainda nas pessoas, ele tem tido um comportamento eleitoral interessante. E que a gente tem também observado que este não é um fenômeno só brasileiro, isso tem se dado em vários lugares do mundo, né? Recentemente, mais fresco que a gente teve, foi agora na Colômbia com o de la Espriella, né? Que foi um candidato que iniciou o processo eleitoral ali na faixa do que o Renan tem hoje na campanha brasileira. Tinha 4%, 5% de intenção de voto. Em um ano, esse cara deu um esticão que conseguiu chegar num segundo turno contra o candidato da esquerda e acabou se tornando presidente da República. Já está sofrendo grandes problemas agora no processo pós-eleitoral, né? Já tem uma briga agora com a direita e com a esquerda, não conseguiu, teve uma derrota acachapante agora no Senado Federal para saber quem que seria o novo presidente do Senado, mas de todo modo, é alguém que vem com esse discurso disruptivo nesse momento de quebras institucionais, ou quando a gente percebe um cansaço absoluto da população. Qual que é o problema que o Renan tem hoje? É porque em 2018, quem surgiu com esse discurso foi o bolsonarismo. E é muito recente, né? O bolsonarismo representou isso em 2018. O problema é que os 4 anos do bolsonarismo foram 4 anos fisiológicos também, foram 4 anos de uma política normal, vamos dizer assim, tanto que o chefe da Casa Civil do Bolsonaro era o Ciro Nogueira, um dos maiores envolvidos agora nesses escândalos, pelo menos nas denúncias, do próprio caso Master, né? Então, assim, parece que toda essa indignação que o bolsonarismo representou em 2018 caiu também por água. Mas ainda tem parte do eleitorado que enxerga no bolsonarismo pelo menos uma tentativa de ruptura com tudo isso. Pela figura do Jair Bolsonaro, pela forma como ele se comunica, essa forma direta de falar com o eleitor claramente o que ele pensa, às vezes até coisas que não são politicamente corretas de se falar, isso mostra um pouco dessa coisa de uma negação dessa política tradicional. Então, isso ainda é um ativo pro Flávio Bolsonaro, por mais que ele não represente isso, mas ele seja a simbologia do que o pai foi, já que o pai não pode concorrer neste processo eleitoral. Então, isso é um limitador que o Renan tem, mas o Renan parece que cada vez mais tem ido para o enfrentamento com o Flávio. Né? Hoje, inclusive, saiu uma matéria mostrando que ele foi o candidato que mais impulsionou anúncios até agora
contra Lula e contra Flávio Bolsonaro, né? Justamente nessa estratégia de ser o anti-tudo, né? Bruno, eu preciso chamar um intervalinho primeiro do Acorda Metrópolis para a galera que está com a gente na TV, mas a gente vai voltar com o Bruno a falar muito sobre a esquerda tem o presidente Lula para a reeleição, a direita tem um montão de candidato. Agora a gente estava falando do Renan Santos, que se coloca como essa outra opção contra Lula e contra Flávio, mas é um candidato da direita. E tem Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Queria ouvir o Bruno também sobre essa divisão de votos no primeiro turno e que no segundo turno, muito provavelmente, se a eleição fosse agora, pelas pesquisas, seria Flávio e Lula num segundo turno. Como deve ser entendido esse voto. Como a gente está vendo nas pesquisas, tem seguido dessa forma. O eleitorado da direita tem ido realmente para o Flávio e... Só que o número de indecisos e de não sabem ou vão até as urnas para anular o voto também é um número bastante grande. Ô, Bruno, é isso. Vou chamar o intervalinho, falar um pouquinho com o pessoal aqui no chat. Eu já volto a chamar o Bruno para a gente continuar falando sobre essa divisão dos votos da direita, principalmente no primeiro turno. Você que está com a gente pela sua TV, tem o primeiro intervalo do programa de hoje, são 4. Mas em 2 minutinhos você está de volta e a gente continua ao vivo aqui no nosso canal no YouTube. No YouTube, o Metrópolis TV, o pessoal respondeu aqui a minha pergunta, hein? Eu falei para me mandar bom dia e dizer de onde estava falando. E aqui apareceu gente de Recife, antes eu já tinha falado de Salvador. Também tem Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tem, que mais? Espírito Santo, Cariacica. Tem também Ubajara, no Ceará. E mais um montão de gente mandando abraço, bom dia, dando opinião. O Matheus Pereira está aqui me elogiando, muito obrigada, Matheus. O Paulo Nogueira mandou mensagem e já está rolando toda uma discussão aqui do pessoal no chat sobre Lulinha, Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro, sobre tudo isso. A gente está colocando todos esses pontos que devem ser importantes, que já estão sendo para as eleições de 2026, que já começaram, hein? Com as convenções partidárias na outra semana. Quando a eleição já está na boca do povo. Inclusive, o Renan Santos, que a gente acabou de falar com o Bruno, já fez o seu lançamento, a sua oficialização de candidatura à presidência da República, mas num evento fechado do Missão. Amanhã vai ter um evento para o eleitorado lá em São Paulo. Então, amanhã a gente deve começar a ver discursos do Renan Santos, que assim como o Bruno falou, ele ainda é desconhecido. Ele até nesse quesito vem crescendo, mas a gente agora durante toda essa semana teve recorte da Genial Quest, da pesquisa, para além do nacional, dos estados. E o Renan ainda é um desconhecido, mas vem crescendo sutilmente. As campanhas não começaram ainda, elas começam no dia 16 de agosto. E algumas movimentações interessantes para esses candidatos menos conhecidos podem ser registradas a partir aí das campanhas indo para as ruas. Voltar a chamar o Bruno aqui, Soller, e também, além do Bruno, a gente está com o Tássio Lohan, nosso colunista, Bruno, que vem dando um montão de matéria aqui em metrópolis.com sobre esse caso do Lulinha. Ô, Tássio, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. A gente já falou um pouquinho sobre o factual, de qual é a notícia de hoje, mas eu queria saber ainda mais detalhes contigo. E, claro, lembra um pouquinho mais para a nossa audiência dessa história toda do Lulinha, do careca do INSS, de farra do INSS, enfim, como tudo isso se junta. E, claro, da Roberta Luxinger também. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Então, esse é um caso interessante porque boa parte do que a Polícia Federal já está indicando ali que vai investigar já foi contado numa série de reportagens publicadas aqui na coluna, pelo Metrópolis também, por alguns colegas do Metrópolis, Andresa Matais, enfim. E ontem, né, o ministro André Mendonça do STF autoriza a abertura desse inquérito para investigar o filho do presidente, né, o Lulinha, por uma suposta corrupção e tráfico de influência envolvendo o Ministério da Saúde, ali com alguma certa sociedade também com careca do INSS. Em agosto do ano passado, ou seja, quase um ano, né, quase 9 meses aí, nem 9 meses, né, vamos
quase 11 meses, né, para falar a verdade, a gente já tinha mostrado que o careca do INSS, né, já conhecido ali pelas fraudes bilionárias envolvendo aposentados pensionistas, estava fazendo um lobby no Ministério da Saúde junto a Roberta Luxinger, que é amiga do Lulinha, uma amiga muito próxima, tem tatuagem ali junto com a esposa do Lulinha, enfim, tem uma amizade muito, muito próxima com o filho do presidente, e os dois estiveram juntos no Ministério da Saúde ao longo de 24, ao longo de 25, fazendo esse lobby, né? Como que a gente identificou isso? A gente conseguiu informações prestadas via Lei de Acesso à Informação, mostrando que tanto o careca do INSS quanto a Roberta Luxinger entraram no prédio do Ministério da Saúde, uma delas no mesmo dia e horário, e as outras representando uma mesma empresa, né? Uma tal de Dual System, que confirmou ter contratado o serviço da Roberta, mas disse que não sabia nada em relação ao careca do INSS. Além disso, a gente pegou outras entradas do careca do INSS representando já como representante da World Cannabis, né? Que é a empresa dele que foi criada ali em 2023 para cannabis medicinal, focada nessa área, e ele entrando ali. O que chama a atenção, Natália, é que todas essas entradas, elas tinham como destino a então Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, que era comandada pelo Sonderberg Barbosa, né, o conhecido Berger, né? E aí, dessas várias entradas que teve, só uma estava registrada na agenda oficial dele. A gente procurou ele na época, ele confirmou que teria recebido o careca do INSS, mas negou ter tratado ali. Confirmou, inclusive, ter tratado de assuntos relacionados à cannabis medicinal, mas negou qualquer avanço com essa pauta e tudo mais. Além disso, a gente revelou outras várias relações do careca do INSS diretamente com o Lulinha, né? O careca do INSS chegou a mandar uma encomenda para o apartamento do Lulinha em São Paulo. Os dois estiveram juntos no mesmo período de tempo, em pelo menos 3 viagens à Europa, né, mais especificamente Lisboa e Madrid. Além disso, a Polícia Federal identificou o pagamento de R$1,5 milhão do careca do INSS para Roberta Luxinger, né, em formas parceladas ali, né, de R$300 mil. Em uma dessas transferências, o careca do INSS diz para o interlocutor ali que estava resolvendo esses pagamentos, dizendo que o dinheiro era destinado para o filho do rapaz, né, ao que tudo indica, né, segundo a Polícia Federal, já seria o filho do presidente da República, né, o próprio Lulinha, né? Então são vários fatores, né, Rafa, né, Natália, que evidenciam tanto essa relação do careca do INSS com Lulinha. Eu conheço um personagem aí que até pouco tempo atrás era desconhecido, né, Roberta Luxinger, que mostra-se essa tríade, né, vamos dizer assim, dessas 3 pessoas atuando tanto, sobretudo em relação ao Ministério da Saúde, né, mas mostrando também essa relação entre os 3, esses pagamentos que a Polícia Federal está identificando e que a gente está desvendando ainda, Natália. A gente tem uma sonora do que seria o rapaz falando sobre o filho. Vamos acompanhar. Eu vejo essas barbaridades faladas contra o meu filho. Mas não ajudaria ele falar alguma coisa? Não ajuda. Acho que Deixa eu não. falar uma coisa para você. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. É o certo. Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei. Outra questão. Ele viveu dentro da minha casa o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura para mim todo dia. Jura pra mim, eu acredito nele. Ele tá onde? Tá na Espanha agora? Tá morando lá. Ele jura todo dia. Se for julgado, ele virá para cá. Não vai ficar escondido, não. Não vai ficar. Não vou utilizar meu cargo para proteger. É o certo. Ele vai vir para cá. Ele vai ter que provar que ele é inocente como eu provei. Vai ter que provar.
E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra. Outra coisa, Lula, que eu queria... É isso, o presidente Lula deu entrevista ontem, um podcast Inteligência Limitada, e respondeu sobre a situação toda aí do Lulinha. Ô Bruno, nesse trecho que a gente pegou do presidente Lula falando, ele manda algumas indiretas, talvez, para Jair Bolsonaro e os filhos, né? Ele diz, filho meu não vai ficar fora, né? Se precisar responder, vai voltar. Eduardo Bolsonaro, certamente é essa indireta que ele diz. Talvez nem totalmente consciente ali, mas ele faz esse discurso, né? Não diz o nome do Eduardo Bolsonaro, mas ele está falando sobre isso. E em outros pontos ali também, acho que é interessante da gente trazer o quanto esses dois lados, o lulismo e o bolsonarismo, o tempo inteiro parecem repetir passos dos dois lados, deixando todo o nosso entendimento ainda mais complexo da política brasileira. Não tenha dúvida, né? E são vários recados e tudo muito numa lógica de retroalimentar essa polarização, né? Então, um depende do outro, né? Porque hoje uma das grandes motivações de voto de um e do outro é porque o eleitor não quer que um ganhe. Então ele vota no outro, né? Então essa retroalimentação ela é fundamental nesse processo eleitoral e e por isso todos esses recados vindos, né? Essa história do o filho fora tem que voltar é um recado especialmente dado ao Eduardo Bolsonaro. Você tem um outro caso, não vou mandar juiz não investigar meu filho, é a briga do do Jair Bolsonaro com o Sérgio Moro, né, lá que foi a queda do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, né? Então você tem vários recadinhos aí, e outro que é mais emocional, inclusive, onde ele coloca a Lava Jato como a culpada pela morte da Marisa Letícia, ex-primeira-dama, esposa dele. Então ele ainda coloca que ele foi um perseguido pelo sistema político brasileiro, que é uma outra frente, que inclusive nesse novo jingle que o Lula lançou, tentando falar um pouco mais com jovens, né, o tal do Rap do Silva, ele faz questão de colocar ali que ele foi um cara que lutou contra o sistema, né? Porque o sistema, hoje, essa palavra mágica, né, é o que representa toda a corrupção brasileira, né? Quando a gente hoje o caso Master é um caso que envolve o sistema brasileiro, que chega inclusive na ponta mais alta desse sistema, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Então, falar contra o sistema é uma técnica aí também de tentar atrair parte do eleitorado. Mas eu acho que é muito nessa lógica. Eu preciso pontuar algumas coisas. Não tem nada, acho que, de muito espontâneo nisso. Tem estratégia eleitoral, já tem estratégia de campanha e uma tentativa de conversar com parte do eleitorado que está cansado de tudo isso. E de mostrar que, olha, você está dizendo sobre mim, só que do outro lado é pior. Portanto, fique comigo, né? Um pouco nesse sentido, né? Na lógica de uma polarização negativa que a gente está vivendo, ser o menos pior, às vezes, é positivo. Exatamente. Ô, Tássio, para encerrar contigo, o que a gente pode esperar disso tudo, né? Eu estava falando com o Bruno mais cedo que tem essa crítica de que o Flávio não foi investigado sobre o Dark Horse, sobre a ligação dele com o Daniel Vorcaro. Mas agora a gente vê que do outro lado, né, do lulismo, o Lulinha, agora sim é um investigado da Polícia Federal sobre essa possível abertura ali do Ministério da Saúde para negócios que não tinham nada a ver com o Ministério da Saúde. Ele mesmo não tinha essa função. O que a gente pode esperar disso tudo? Eu sei que da sua coluna, muita apuração boa. Afinal de contas, foi com a sua coluna que a gente descobriu as vezes todas que o Lulinha tinha circulado pelo Ministério da Saúde, desde 2024. Natália, quando a Polícia Federal ela pede a abertura do inquérito, significa que ela já tem elementos muito importantes ali para avançar nessa investigação, né? Eles mesmos já descrevem ali indícios, né, de corrupção e tráfico de influência, então ele já tem uma prova
provas robustas ali que valem essa investigação, esse andamento das investigações, né, para ver também para onde o dinheiro circulou, para tentar identificar ali como é que foram feitos os pagamentos, se houveram. Uma coisa que ainda não está muito clara é se teve resultado essa atuação do Lulinha e da Roberta Luxinger junto ao Careca do INSS, né? Eu sei que existia um projeto ali do Careca do INSS para vender cannabis medicinal para o próprio Ministério da Saúde, né? Em larga escala, né? Chegou até a ser feito um contrato, uma espécie de um contrato ali que não foi publicado, não se tem notícia de que esse negócio de certa forma tenha dado certo, mas existe aí uma discussão também sobre a regulação da cannabis medicinal, que até não está muito claro, que é um ponto que a Polícia Federal e a imprensa também pode avançar para saber se houve uma interferência ali do Lulinha e da Roberta Luxinger em relação a essa regulação, né? Teve uma mensagem que é interessante que a gente revelou, já era investigado pela Polícia Federal, já estava em posse da Polícia Federal, que a gente teve acesso, que é justamente o Careca do INSS enviando algumas mensagens a alguns interlocutores, né, dizendo antecipadamente que o Padilha iria assumir o Ministério da Saúde e que o Berger, né, esse Soenderberg Barbosa, iria para a Anvisa, né? O fato do Padilha assumindo o Ministério da Saúde se concretizou, né? Essa então especulação, né? Era a Anísia Trindade e agora é o Padilha, mas o Berger não assumiu a Anvisa. O Berger, na verdade, ele foi para o gabinete do presidente Lula, né? Polícia Federal até citei isso, relação com servidores com o gabinete do presidente Lula, que provavelmente é o Berger, né, o Soenderberg Barbosa, mas mostra, de certa forma, essas mensagens mostram que o Careca do INSS tinha essa influência, né, tinha pelo menos esse conhecimento ali, né, do que estava rolando no Ministério da Saúde, e ele complementa, né, com uma mensagem dizendo que era muito favorável para os negócios dele, né. Sobre essa, Natália, sobre essa fala que eu queria destacar aqui também, sobre essa fala do presidente Lula, é uma fala que ele tem adotado, né, de certa forma ali, mostrando uma independência da Polícia Federal, tentando evidenciar uma tal independência da Polícia Federal, o que não teria acontecido com o Jair Bolsonaro, né, que chegou a trocar delegados da Polícia Federal, superintendentes ali que estavam investigando ali o filho dele, o próprio Flávio Bolsonaro, que hoje é presidenciável. É um discurso que o Lula tem adotado para tentar fazer essa diferenciação, mas no fundo não, ele ainda diz que ele acredita no filho dele, né, nessa inocência do filho dele. Ontem, quando a gente procurou a defesa do Lulinha, está sendo feita aí pelo Marco Aurélio de Carvalho, ele disse que recebeu com surpresa toda essa abertura do inquérito, mas tranquilo também, porque eles acreditam que o Lula é inocente, mas ele usou uma palavra interessante que é o do Fish Expedition, né, que é a famosa pesca predatória. Ele acusa a Polícia Federal de fazer isso, dizendo que não existiam elementos suficientes para abrir uma investigação, e agora a Polícia Federal está caçando pelo e ovo, em outras palavras, né? Dizendo que está ali em busca de encontrar algo que ainda não encontrou e que fazendo essa pesca predatória, né? Tentando, enfim, fazer vasculhar a vida toda do Lulinha para tentar achar algo, né? Na visão do Marco Aurélio, é isso que está acontecendo, né? Mas, né, eu reforço, né, a gente já mostrou diversos elementos que ligam o Careca do INSS ao próprio Lulinha. O próprio filho do presidente, né, por meio da defesa dele, já admitiu ter realmente feito uma viagem com o Careca do INSS em novembro de 2024, nessa viagem justamente para tratar ali negócios relacionados a cannabis, e que essa viagem, inclusive, foi paga pelo próprio Careca do INSS, né? Então, enfim, são diversos elementos aí que, de fato, precisam ser apurados, né? Precisam ser entendidos melhor, e como o próprio disse o presidente Lula, né, que o próprio Lulinha apresente sua defesa e se prove inocente, né, Natália? É isso. Tássio Lohan está sempre aqui com a gente, trazendo essas apurações. Obrigada, Tássio. É sempre muito bom te ter aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Bruno fica aqui comigo, porque a gente vai falar de mais um montão de assunto importante. Eu só preciso chamar mais um intervalinho para o pessoal aqui que está com a gente na TV. Tem intervalo para você, tá? Esse é o segundo, são 4.